Desde muito tempo, o homem sonhou em um dia poder morar na Lua, sendo esta uma possibilidade de escapatória da superpoluição terrestre. Porém, uma pesquisa feita por cientistas de diversas nacionalidades causou grande polêmica ao apontar quais seriam os impactos que a vida lunar teria sobre o corpo do ser humano. E hoje, no mundo desconhecido, mostraremos o motivo pelo qual não podemos viver na Lua. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. A Lua é o único satélite natural da Terra, ou seja, é um corpo celeste que orbita um corpo maior, mesmo existindo casos em que o satélite não artificial acaba por algum motivo sendo maior em diâmetro que o astro ao qual orbita em questão. A nossa Lua fica situada a uma distância de apenas 384.400.000 quilômetros do planeta Terra, e vista daqui apresenta fases, mesmo exibindo constante e inteiramente apenas a mesma face. Isso acontece porque ao longo do tempo que o satélite viaja ao redor da Terra, ele acaba passando por um ciclo de fases, que varia sua forma gradualmente. E durante este ciclo, que tem um período de 29 dias e meio, a Lua recebe a luz do Sol de diferentes ângulos ao longo do mês. Toda a superfície lunar é constituída basicamente de rocha que está recoberta apenas por uma camada de poeira fina. Um fato curioso são os mares isentos de água que este astro possui. São caracterizados como mares apenas os espaços mais escuros que vemos da Terra. Essas regiões são ricas em basalto, que são basicamente rochas resultantes de vulcanismo, ocorrido num passado não tão distante de somente 900 milhões de anos. O lado escuro da Lua, como ficou mais conhecida a face oculta do satélite aos nossos olhos, na verdade nunca foi escuro, e na verdade recebe mais luz solar do que o lado de cá. Tudo porque este lado não sofre eclipses. A face da Lua que nós conseguimos ver tem a maior parte de sua luz refletida da Terra. E apesar de parecer que toda a superfície lunar é igual em questão de terreno, não é. Isso porque o lado ao qual estamos habituados a ver é mais liso, enquanto o outro lado está repleto de crateras, causadas principalmente pelo impacto com asteroides. Acredite ou não, a Lua tem uma importância extrema para o planeta Terra. E haveriam diversas consequências negativas caso ela desaparecesse de uma hora para outra. Sua força gravitacional, de certa forma, puxa os oceanos em sua direção. Essa força está relacionada à massa dos corpos e à distância entre eles. Quanto maior e mais perto, maior sua força. O Sol também é um influenciador, porém não tão presente. Por isso as marés só ocorrem quando o Sol e a Lua estão somando forças em um mesmo lado da Terra. Se o nosso satélite por algum motivo nunca tivesse existido, o ser humano provavelmente também não existiria, ou ainda estaria atrasado em sua evolução como espécie. Primeiramente pelo seu campo gravitacional, que permite que a Terra gire devagar. Sem a Lua, o planeta teria uma linha de rotação caótica, se assemelhando quase a um peão. Também causaria um distúrbio climático, sendo um século extremamente quente e outro igualmente frio. Isso teria como resultado a extinção em massa de algumas espécies a cada 100 anos, devido às dificuldades de adaptação. Caso se desenvolvesse uma civilização com seres como os Homo sapiens, tudo seria esporadicamente diferente. Há duas possibilidades para essa evolução. A primeira é que não seríamos mais seres terrestres, e sim aquáticos ou semiaquáticos. Isso porque no fundo dos mares a temperatura é mais amena e controlada, e a água das profundezas protegeria todos os animais que lá habitassem. E sim, existiria uma chance grande de termos caudas semelhantes às dos peixes comuns, como em muitas lendas onde são citadas as sereias. Não teríamos escapatória, pois basicamente não existiria terra firme. Acontece que a Lua é o resultado da colisão de um meteoro com a Terra. Sendo assim, metade da água que antes existia em nosso planeta evaporou
ou cristalizou com um poderoso impacto e acabou por vagar inutilmente pelo espaço. Uma outra realidade então se desenvolveria. Caso a vida inteligente evoluísse em terra firme, em primeiro lugar as mulheres não teriam o período de tensão pré-menstrual, pois este meio tempo deu-se a época de caça do ser humano e o organismo feminino acabou se acostumando à situação e adaptando-se para as noites em que os homens não caçariam devido à falta de luz do luar. A agricultura provavelmente também não existiria, pois os dias teriam apenas 15 horas no total e o ser humano não seria capaz de adaptar seu calendário agrícola às fases da lua. E nos dias de hoje, os pesquisadores estão cada vez mais preocupados. Isso porque a Lua está realmente se afastando da Terra e ficando mais distante a cada ano, tomando uma distância de 1 a 3 centímetros da Terra. E um dia, ela simplesmente vai sair do nosso campo gravitacional e vagará espaço afora. Sendo assim, por que não migramos de vez para a Lua? Para o ser humano sobreviver em algum lugar, é necessário 4 coisas: água, comida, oxigênio e atmosfera. Apesar de o solo lunar parecer estéril, não é. A crosta é realmente inóspita e poeirenta, mas há mais água enterrada na Lua do que se imagina. Há depósitos vulcânicos repletos de água por toda parte e indicam que embaixo da camada de poeira desse lugar existe água em abundância. Porém, não o suficiente para toda a população da Terra. Por isso, para morarmos lá, seria necessário o abastecimento de água que seria trazida da Terra constantemente. Bem, esta não seria uma missão impossível, porém com riscos e dificuldades extremas. Acredita-se que essa água que existe na Lua tenha sido resultado também da colisão do meteoro contra a Terra. Assim, pouco dos oceanos terrestres estão simplesmente dispersados na Lua. Um outro problema recorrente de se morar na Lua seria a alimentação, pois apesar de haver água nesse espaço, não há nenhum vestígio de vida vegetal, e esse é um quesito vital para a vida do ser humano. Para a solução desse problema há 2 caminhos. O primeiro seria a exportação de alimentos enlatados produzidos aqui na Terra para a Lua. Porém, o custo para isso seria absurdamente alto. Por isso, uma segunda opção seria mais viável, que seria a criação em massa de estufas para o plantio, tendo como principal foco o milho, pois se adapta melhor a mudanças tão drásticas. Dessa forma, após alguns anos, as novas gerações de lunáticos saberiam lidar extraordinariamente bem com esse novo lema. Para nossa espécie habitar a Lua, seria preciso também que lá houvesse oxigênio, pois sem ele simplesmente não conseguiríamos manter funcionando o nosso sistema respiratório, e isso leva um ser humano à morte facilmente. Porém, a tecnologia nos permitiria criar construções que nos dessem a liberdade de respirar em solo lunar. Mas ainda teríamos que usar trajes especiais como os que são vistos diariamente em astronautas, para que conseguíssemos andar livremente em qualquer parte da superfície da Lua. Para que um lugar seja classificado como habitável para o ser humano, também é preciso que exista uma atmosfera, que é uma camada que envolve todo o planeta. Essa atmosfera impede que os raios nocivos cheguem até nós, e também que fragmentos de astros que se desintegram cheguem à nossa superfície. A atmosfera funciona como uma bolha que protege o que está dentro dela. Isso faz com que o oxigênio não escape literalmente e mantenha o planeta aquecido à noite. A isso se dá o nome de efeito estufa, e graças a ele, a vida na Terra é abundante. E apesar da Lua ter uma atmosfera, é extremamente tênue, mas um dia já foi bastante consistente devido à atividade vulcânica que liberou inúmeros gases, ajudando na formação dessa camada. Porém, nos dias de hoje, a gravidade lunar não conseguiria reter os gases que formariam uma atmosfera realmente consistente. E esse fator seria um empecilho realmente grande para que pudéssemos sobreviver na Lua, pois o ser humano provavelmente não conseguiria se adaptar com as temperaturas, pois de um lado é extraordinariamente quente e do outro extraordinariamente frio. E a menos que conseguíssemos avançar muito na tecnologia para criar roupas especiais, viver na Lua pode ser classificado como algo impossível e distante.
E você, o que achou deste vídeo? Acredita que a Lua poderia ser um bom lugar para se viver? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima.